Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu vim aqui para mais um bate-papo semanal com você. E eu separei um assunto muito interessante, algo que eu quero falar com você essa semana. Nós vamos falar sobre padrões, mas eu vou falar sobre um padrão específico que talvez esteja amarrando a sua vida, ou seja, que estão distanciando você dos seus sonhos e dos seus objetivos, daquilo que você anda dizendo que você quer conquistar, que você quer obter em sua vida. Bom, o que são padrões? Padrões são como hábitos que nós vamos adquirindo ao longo da vida e isso vai se automatizando dentro de nós. A nossa vida ela é repleta de padrões. Por exemplo, a forma como você segura numa caneta para escrever foi um padrão que você aprendeu em um momento da sua vida. Como você segura na escova de dente, o lado dos dentes que você começa a escovar primeiro. Quando você vai calçar um sapato, qual sapato você calça primeiro, do pé direito, do pé esquerdo, qual meia você põe primeiro, como você veste uma camiseta, como você se senta, tudo isso são padrões que você vai adquirindo e eles vão se automatizando aí dentro de você. Mas nós também vamos automatizando e adquirindo padrões emocionais, ou seja, um padrão de tristeza, como você fica triste é um padrão dentro de você, como você chora, como você se sente alegre. Na sua casa, por exemplo, se você tem o costume de se deitar no sofá para ver televisão ou se sentar para ler um livro, você provavelmente se senta de uma forma muito parecida todas as vezes ou deita daquela forma parecida, porque são padrões, tá? E o que eu quero falar aqui é que nós também, como eu já disse, vamos desenvolvendo alguns padrões emocionais. Padrões emocionais que nos fortalecem e também padrões emocionais que nos enfraquecem. Então, ao longo da vida, nós vamos adquirindo muitos padrões, tá? Então hoje a gente vai falar sobre um padrão específico que talvez aí você nem perceba que você esteja atuando nele. Eu acredito que todos nós seres humanos já estivemos nesse padrão ou continuamos atuando esse padrão sem perceber. Porque muitos padrões, como nós estamos atuando no piloto automático, nós não percebemos. Por exemplo, assim, se você conhece uma pessoa, você conhece ela muito bem e você também conhece o pai e a mãe dela. Nesse momento, por exemplo, está ali a Maria e você fala assim para Maria: Maria, você parece tanto com a sua mãe. E eu não tô falando um parecer físico, ok? Eu tô falando no jeito de ser. No momento que você fala isso pra Maria, ei, se afaste, porque a Maria vai ficar muito brava com você. Eu não pareço com ela, eu não tenho nada a ver com ela, enfim. O que isso quer dizer? Que a Maria está atuando no piloto automático, ela não está percebendo o programa aí, o padrão que ela está atuando. Quantas vezes o meu pai costumava dizer: mas você é igualzinho à sua mãe, aquilo me deixava enfurecido. E outras que minha mãe dizia: meu Deus, você é o seu pai escrito. E aquilo realmente não era muito confortável. Mas ao longo do tempo, com bastante reflexão, eu comecei a perceber que eu estava aí atuando em alguns padrões, alguns pilotos automáticos e eu não percebia. Porque eram comportamentos que eu julgava sendo um comportamento ruim neles e por isso eu não conseguia ver, mas eu estava atuando da mesma forma inconscientemente, ou seja, eu tinha aquele padrão dentro de mim. Então o primeiro passo que um padrão precisa para começar a ser transformado é você perceber que padrão você está atuando. E o padrão que a gente vai falar hoje aqui é sobre o padrão de vitimismo. Sim, como eu já disse, eu acredito que todos nós já estivemos na nossa vida em algum ponto desse padrão de vitimismo, outros continuam estando e é claro que possuem níveis diferentes. O que é esse padrão de vitimismo? E eu já vou aqui também te avisar que não é muito fácil perceber ele em você mesmo, tá ok? Talvez esse vídeo até seja um pouco polêmico para algumas pessoas, mas é fundamental você perceber se você está atuando no padrão de vitimismo. A vítima é aquela que sempre está sofrendo e devido a algo, devido a alguma pessoa, devido a alguma situação. Ela é
a coitada no meio de tudo aquilo, ela é a vítima em relação ao que está acontecendo, ou seja, ela não tem forças para ultrapassar tudo aquilo que está acontecendo. Então, isso traz muitos sentimentos de tristeza, impotência, desesperança e por aí vai, né? É assim, pessoas com depressão, o padrão de vitimismo é observado em muitas delas, mas não é uma regra, tá ok? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque se você continua atuando em um padrão sem perceber na sua vida, esse piloto automático, esse padrão vai continuar acontecendo. E começar a transformar um padrão não é muito confortável. Porque, por exemplo, se você usa um relógio, tá? Então eu uso o meu relógio aqui, eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou colocar o meu relógio, né? Você pode ver, tem até a marca aqui do meu relógio, porque eu só uso ele no braço esquerdo. Se eu colocar o meu relógio aqui no meu braço direito, deixa eu colocar ele aqui, é uma sensação muito desconfortável. Não é uma sensação confortável. E eu já fiz isso várias vezes, e por vezes assim eu tava andando na rua e me via querendo ver as horas, ou em qualquer lugar, né? Eu queria ver as horas e opa, o relógio tá aqui agora. Então, esse é um exercício muito interessante para você fazer, para você começar a se dar conta do como os nossos padrões são fortes dentro de nós. É uma sensação muito estranha que algo está fora do lugar, o meu relógio no meu braço direito. Mas por quê? Porque eu adquiri um padrão, eu me acostumei a utilizar ele no meu braço esquerdo. E tem uma outra forma de você perceber isso caso você não tenha o costume de usar relógio. Então eu vou pedir que você cruze os seus dedos assim, ok? Cruze os seus dedos e sinta a sua sensação. Perceba qual dedão está por cima, se é o dedão direito ou se é o dedão esquerdo. No meu caso aqui é o meu dedão direito que está por cima. Aí você descruza e cruza ao contrário, ou seja, o meu era o dedão direito que estava por cima, agora ele está por baixo, então é o dedão esquerdo que está por cima. E quando eu faço isso, é uma sensação completamente desconfortável, que algo não está no lugar. Mas por quê? Porque eu adquiri um padrão ao longo da minha vida, eu sempre quando cruzei os meus dedos, eu cruzei assim. Mas e se eu começasse a cruzar diferente? Daqui um mês, daqui um ano, talvez essa fosse uma sensação natural. É como essa sensação do meu relógio no braço direito, não está confortável ainda. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando você se habitua a um padrão, seja ele positivo, negativo, esteja ele te levando em direção aos seus sonhos ou te afastando, você não percebe e ele acaba se tornando, por mais consequências negativas que ele te traga na sua vida, é confortável e é conhecido. Por isso que não é tão fácil a gente mudar esses padrões de comportamento, mas o primeiro passo é ter a clareza sobre ele. Então esse padrão de vitimismo é aquele tipo de pessoa que sempre está justificando tudo. O que acontece, a culpa é dos demais, a culpa é dos outros, é da vida, é de Deus, é de todas as circunstâncias, mas ela não assume as próprias responsabilidades. Assim, eu trabalho com várias ferramentas terapêuticas, como você já sabe, e tem uma delas que é a constelação familiar, que eu realmente acho muito interessante, é um trabalho que eu gosto muito de executar, e porque ele traz muita coisa para a consciência que vem lá de gerações atrás de nós, sentimentos e padrões que nós já estamos adquirindo de várias gerações lá para trás, então ter essa clareza nos ajuda a modificar muito, mas enfim, o que eu quero falar é o seguinte: o descobridor, o criador das constelações familiares é um alemão chamado Bert Hellinger. E de fato, assim, eu honro muito tudo isso que ele trouxe à luz, essa técnica, mas eu preciso confessar que eu não sou um fã dele atuando, clinicando, né, aplicando as constelações, porque eu acho que ele é muito duro, ele é muito rígido, né? E muitas pessoas dizem isso porque ele é alemão, mas eu já conheci outros alemães e outras pessoas que vieram, que moram na Alemanha, que são muito diferentes dele. Então ele é muito duro no jeito dele lidar, e ele fala muito de compaixão e eu acho incongruente, compaixão e aquela dureza. E se você ler qualquer livro de Hellinger, você vai entender do que eu tô falando, porque às vezes ele chega uma pessoa para trabalhar com ele, e ele olha para a pessoa começa a falar, ele manda a pessoa calar a boca e fala: some daqui, vai sofrer um pouco mais e depois você volta quando você estiver pronto para mudar.
né? Ele fala, eu não vou trabalhar com você. Então ele tem algumas atitudes que eu acho que eram duras demais, mas no fundo existe uma verdade no que ele fala. Porque ele está trazendo para a consciência padrões que a pessoa tá atuando, mas de uma forma bem dura, um choque ali, né, na cara, na lata, e isso realmente, às vezes ele não dá outras oportunidades ou oportunidades diferentes da pessoa perceber aquilo. Então, eu sempre tive isso comigo. Eu concordo quando ele diz assim, que todos nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa vida. Isso é uma verdade. E de fato, no fundo, eu também preciso confessar com você, trabalhando com alguns clientes, a vontade que dá é dizer, suma daqui, vai sofrer um pouco mais e quando você estiver pronto, vem. Mas eu sempre me indaguei lá dentro de mim, será que esse é o único caminho? O que será que está acontecendo aqui? Então, existem outros mestres, por exemplo, William Emerson, o criador da psicologia pré e perinatal, eu sou um apaixonado pelo trabalho dele, e eu sou um fã dele, ele é a compaixão em pessoa. Então, eu sempre fiquei muito dividido, eu falo, uau, mas Hellinger é muito duro, e como que Emerson lidaria com certas situações com toda aquela compaixão? E teve uma ocasião que eu estava ali com ele, né, num seminário, e de fato ele é a compaixão em pessoa, é algo assim muito diferente, e ele disse a mesma coisa, em palavras diferentes, de um jeito diferente. Ele disse, de um jeito mais suave apenas, você tem que assumir as responsabilidades pela sua vida. Você tem que realmente assumir as responsabilidades, ficar culpando os outros e as situações não vai te trazer força nenhuma, só vai te trazer mais sofrimento. Então, é a mesma coisa dita de forma diferente. Então, conhecendo esses dois lados, eu realmente escolhi o lado que eu prefiro estar, e Emerson, ele dá a oportunidade da pessoa explorar a história dela, ele trabalha com aquela pessoa, ele não é como Hellinger, que ele manda a pessoa passear e não trabalha com ela, ele trabalha. E aí, assim, em uma conversa, como que você lida com isso, né? Porque você fez o seu trabalho, de repente você tá vendo isso, mas você foi tão compassivo, eu fiz a minha parte, e o resto é com a pessoa. Ela tem que assumir a responsabilidade da vida dela. Então, hoje eu prefiro muito mais esse modelo de compaixão, mas a essência, eu não sei se você tá me entendendo, mas eu acredito que sim. É a mesma, você precisa assumir as responsabilidades sobre a sua vida. Diferente de Hellinger, é claro, eu não gosto de dizer para alguém, suma daqui, eu não vou trabalhar com você. Claro, eu vou trabalhar com você, eu vou dar o meu melhor e o que você vai fazer com todo esse trabalho aí já não é responsabilidade minha, é sua. Porque quantas pessoas não fazem o processo de constelação familiar, enxergam tudo o que está acontecendo, porque a constelação tem esse poder de trazer para a consciência muitas coisas, dinâmicas inconscientes, emaranhados inconscientes, e ela desenha um caminho de solução, ou seja, é como um norte, uma rota, onde você precisa caminhar. E Hellinger aqui tem uma outra frase muito assertiva que nem sempre a solução é o caminho mais fácil, e não é, porque o mais fácil de verdade é continuar como você está, é no piloto automático, é a zona de conforto, né? E ultrapassar isso, avançar isso vai requerer esforços, vai requerer consciência, vai demandar energia e não vai ser confortável. Eu estou ainda aqui com o meu relógio no braço direito e não está nada confortável. Mas é porque eu tinha um padrão anterior. Então, eu já vi várias pessoas fazerem constelação e faz uma, faz outra e fala, eu já fiz 10 constelações e nada adiantou. Então, não é a constelação que não adiantou. O que será que falta para essa pessoa começar a assumir a responsabilidade pela vida dela? Eu tenho um caso aqui bem interessante. Uma vez, um cliente veio constelar um tema. Era um tema lá de prosperidade, a gente constelou tudo aquilo e a constelação foi se desenvolvendo e mostrando exatamente o que precisava ser feito ali, e tudo aquilo ficou muito claro no dia. E aí, saindo do local do trabalho, né, através de uma outra pessoa, eu soube que a pessoa disse assim, eu constelei errado. Então, quando isso me chegou a informação, é claro que eu acolho aquilo e falo, que pena, é o tempo da pessoa, né?
ela de fato não entendeu todo aquele processo. Talvez ela não esteja pronta, mas eu acho que o termo não é esse. Ela não quer enxergar o que ela precisa enxergar, porque às vezes o caminho de solução não é o caminho mais fácil. Resulta que essa pessoa voltou 4 meses depois e a gente montou uma outra constelação. Se você conhece constelação, então tinha um grupo diferente de pessoas que não conhecia ela, e quando aquela dinâmica começou a se montar, foi exatamente a mesma coisa. Não havia mudado uma vírgula. Então, ficou muito claro que aquela pessoa, naquela constelação, ele não assumiu a responsabilidade, ele continuou culpando outras coisas e querendo encontrar respostas em outros lugares que não dentro dele, e o que ele precisava fazer para mudar aquela situação. Porque sim, depende de cada um. Independente dos demais, você pode assumir a sua postura e a sua posição mais adequada. Então foi constelado ali, a dinâmica foi exatamente igual, e o que eu disse a ele foi: me parece que você não assumiu o que você viu na outra, está exatamente igual. O que você vai fazer agora para assumir? Será que é o seu momento de enxergar que é você quem tem que fazer isso e mudar isso e aquilo, e não adianta ficar culpando os demais, e você vai precisar dar um passo além desse padrão de comportamento, dessa zona conhecida para você. Você vai ter que dar um passo além. Resulta que essa pessoa saiu daquele trabalho e eu acho que você adivinha o que ele falou. Sim, ele falou isso. Constelei errado de novo. Então cada um tem o seu tempo para descobrir que é você o responsável pela sua vida. Então, talvez ele fizesse 10 constelações, mas ele não está disposto ainda a olhar o que ele precisa olhar. Porque aqui tem uma outra frase de Hellinger muito assertiva. Hellinger tem várias frases muito assertivas, que é mais ou menos assim: quando tudo é justificável, não existe mudança. Então, eu tô lá trabalhando com aquela pessoa, né? E aquela pessoa tava num relacionamento bem destrutivo, ela tava sofrendo bastante agressões físicas já há um longo tempo. E aí ela chega, né, com aquele ar de: nossa, o mundo tá desabando, coitado de mim. E de repente, eu sou espancada constantemente pelo meu marido. Ok. E há quanto tempo foi a primeira vez que isso aconteceu? A primeira vez foi há 5 anos atrás. E eu disse assim: olha, pode parecer um pouco duro demais o que eu vou dizer, mas houve mais espancamentos depois disso? E ela: quase todos os dias durante esses 5 anos. Falei: a primeira vez que ele te fez isso, ele é responsável. A segunda, você é responsável. E a pessoa não queria entender aquilo, foi difícil e ok, cada um tem o seu tempo, né? Porque se eu permito que alguém faça algo comigo, eu não posso culpar a pessoa de estar fazendo aquilo comigo. Eu também consenti aquilo. E aí vinha aquele pergaminho de justificativas. Mas ele fala que vai mudar. Era porque ele estava bêbado. É porque não sei o que. Porque as pessoas merecem uma segunda chance. Então era um pergaminho muito extenso de justificativas. E sim, é claro, a pessoa pode justificar o quanto ela quiser, mas eu disse: me parece que você está sofrendo muito com essa situação. Mas é o seu tempo. Quando você decidir que você pode sair disso e assumir as responsabilidades por você, nós podemos co-criar um caminho para que você possa sair disso. E é claro que eu continuei trabalhando com essa cliente e ela conseguiu desenhar uma rota e sair, e hoje está num relacionamento saudável. Porque ela se deu conta que aquilo que ela permite que os outros façam com ela, ela também é responsável. Então, isso faz parte de nós assumirmos as nossas responsabilidades na vida. Enquanto a gente culpa os outros ou as situações, nós entramos no padrão de vítima. E esse padrão de vítima, nós não temos força nesse lugar, porque a culpa é dos demais. É como se eu não pudesse fazer nada. E na medida que você assume as responsabilidades, e não é fácil. Olha, meu relógio está aqui e está desconfortável ainda. Você precisa dar um passo além disso e perceber o que você está fazendo. Então, esse padrão de vitimismo, ele realmente afasta as pessoas do sonho delas. E eu vou contar aqui mais algumas histórias, porque talvez você se perceba em algumas vezes na sua vida nesse padrão de vitimismo. E é como eu disse, eu acredito que todos nós
em menor ou maior grau, em algum momento da vida já estivemos nesse padrão, né? Mas o importante é que nós podemos mudar isso, nós podemos transformar isso na medida que você percebe que você está sendo a vítima do mundo, da vida. E quando você é vítima, você sempre irá encontrar perpetradores, pessoas e situações que farão você se sentir vítima, porque é um padrão dentro de você. Isso já foi tão praticado de forma inconsciente, em algum momento da sua vida talvez isso fez sentido, isso foi uma adaptação saudável, mas hoje talvez não seja mais. E nós precisamos assumir as responsabilidades sobre a nossa vida. Olha só aqui um padrão de vitimismo atuando, né? Então, eu recebo muitos e-mails por conta dos meus vídeos, do meu trabalho, no Facebook, enfim, eu recebo muitas mensagens. Então tem sempre aquela pessoa lá pedindo ajuda, socorro, por favor, me ajude. E sempre quando eu vejo um título assim, eu já fico com a orelhinha em pé, né? Como costuma dizer, eu falo, uau, vamos ver que padrão está sendo atuado aqui. Então aquela pessoa tem uma lista de justificativas do porquê ela está sofrendo e ainda ela não tem dinheiro para pagar a terapia. Então é como se ela estivesse me implorando, como se eu fosse o salvador da vida dela, e eu tivesse que fazer aquela terapia de graça e fazer tudo aquilo para ela sair daquela situação, porque ela me contou tudo aquilo e ela não tem possibilidade de pagar a terapia, ela não tem condições, então ela está onde? Atuando no padrão de vitimismo. Então vamos supor que eu faça isso que ela está me pedindo. Eu estou mudando o padrão dela? Claro que não, eu estou reforçando, dizendo que ela é uma coitada e que ela precisa dessa ajuda e eu vou dar. Então isso vai voltar a se repetir na vida dela. Diferente de se ela assumir a responsabilidade e o que ela pode fazer para sair de toda aquela situação. Porque, vamos supor assim, então isso é mais constante do que você possa imaginar, ou talvez você imagine, de pessoas com esse tipo de pedido para mim. E é claro que hoje eu não acato, porque se eu fizer isso, eu vou estar reforçando esses padrões de vitimismo. Mas se a pessoa tomar as rédeas da vida dela, decidir fazer algo, ainda que por raiva, porque a raiva muitas vezes nos move para frente na vida. A raiva às vezes é muito importante, é um sentimento muito bom. Não tô falando para você sair batendo em todo mundo, mas usar a raiva como para impulsionar a sua vida. Quantos casos eu já não compartilhei com clientes, né? Já ouvi histórias compartilhadas que a raiva moveu eles na vida. E é claro que depois com uma boa terapia, com técnicas, a gente pode liberar tudo aquilo de dentro delas. Mas foi um ponto importante para elas continuarem na vida. Então vem aquelas pessoas e mas eu quero tanto fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. Então é como se elas se sentissem presas, elas não podem fazer nada. E eu vou te contar uma história. Então eu tinha aquele vizinho e eu sempre ouvia ele com a esposa reclamar de falta de dinheiro para pagar as contas. Eram brigas constantes e que eles falavam sobre a falta de dinheiro. Mas quase todo final de semana eles estavam dando churrasco, estavam reunindo os amigos, tinha festa lá. Então era incrível, eu falava, gente, uma festa não se faz sem dinheiro. Ainda que você faça um rateio, você gasta, né? Você gasta dinheiro, a gente tem que combinar, não é verdade? Então eu falava, mas será que eles não percebem? E se eles economizassem aí? Bom, enfim. Resulta que isso eu acabei esquecendo e um tempo depois eu comecei a perceber que eles não davam mais aquelas festas. Uau, incrivelmente aquelas brigas começaram a diminuir. E antes daqueles vizinhos se mudarem, né, eu era amigo daquele pessoal, a gente conversou e aí a pessoa me relatou que um dia elas decidiram, caiu a ficha. E assim, disse assim, nossa, estava na minha frente, eu não sei como eu não pensei nisso antes. Então ela começou a dar prioridades na vida dela. Chegou num ponto que estava muito terrível, era muito legal ter o churrasco, ter os amigos, mas o meu nome sujo e tudo aquilo acontecendo, aquelas brigas, a gente decidiu cortar gastos de várias partes. E a gente começou a conseguir apagar as nossas contas. E hoje a gente vive muito mais tranquilo, tanto que agora a gente está mudando de casa, a gente conseguiu alugar uma outra casa e a gente vai fazer algo diferente da nossa vida. Então eu falei assim, você entendeu a diferença entre sofrimento e sacrifício.
Eu vou explicar para você aqui o que eu disse para aquela pessoa. Sofrimento, ele é menor. Um sofrimento é algo menor, ele está de acordo aí com os seus padrões, porque você tem padrões de sofrimento, vários deles, de padrões que te mantêm no sofrimento, mas você está muito acostumado com aquela dor. Então sofre um pouquinho, mas é constante e não tem data para terminar. O sacrifício, ele é um peso maior, ok? Só que ele tem começo, meio e fim. E aí eu contei pra ele, poxa, eu lembro de uma época quando eu queria comprar um carro e eu não tinha aquele dinheiro e eu tinha que começar a cortar gastos de outras coisas supérfluas na minha vida, porque eu queria muito aquele carro, então eu fiz esse sacrifício. E é curioso, né? Porque depois que eu adquiri aquele carro lá, eu era bem jovem, os meus amigos ficavam ali, nossa, como você conseguiu, ouvia outras pessoas com raiva, enfim, mas ninguém sabe o sacrifício que eu fiz, porque eu tive que me privar de muitas coisas, mas um sacrifício, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim, e além de ter um fim, ele tem uma recompensa depois. Então, a gente sabe, na psicologia, o que ocasiona uma mudança numa pessoa, ou é por dor ou é por prazer. Mas geralmente é pela dor. É quando a coisa se torna insuportável, que vai além do que a pessoa está acostumada. Então é quando algo realmente está muito ruim dentro da pessoa, porque mesmo uma pessoa com depressão, ou aquela pessoa que tem aquele pergaminho falando do sofrimento dela, da tristeza dela, da dor dela, dá para perceber que ela ainda não chegou naquela dor extrema para conseguir se mover daquele padrão, porque ela está justificando tudo, então ela só vai ganhar aquele poder pessoal realmente quando a dor for muito grande e se tornar insuportável, que for além daquele padrão que ela se acostumou. Infelizmente, na maioria das vezes é assim que acontece, né? Dificilmente alguém vai se mover por prazer. Então é muito mais fácil você ficar se justificando das suas dores do que tomar um passo adiante. E assim, infelizmente, como eu já disse, a maioria das pessoas vão ter que chegar naquela dor enorme dentro delas para poder dar um passo além. E é claro que se você está vendo isso, você não precisa chegar até aí. Você pode começar a perceber que sempre que você justifica algo, aquele algo não vai mudar. Tudo que é justificável não muda, não tem mudança, como aquela frase de Bert Hellinger. Então eu falei isso para ele, vocês assumiram o sacrifício, não mais o sofrimento, porque se tornou uma dor muito grande, não é mesmo? E ele sim, foi isso mesmo. Então isso é muito comum de acontecer na nossa vida. Então aquelas pessoas, por exemplo, eu quero participar dessa vivência, eu quero fazer terapia com você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho essa possibilidade. E algumas dessas pessoas, não todas que me mandam mensagem, eu não estou generalizando, mas isso já aconteceu muito lá atrás. Então eu via muitas pessoas pedindo, falando de dificuldade, mas estava lá viajando, estava lá, não se privava de certas coisas. Então não fazia um sacrifício, ou seja, internamente é como se elas estivessem falando, eu não estou dando a prioridade para isso, porque quando você dá prioridade para algo, você faz aquele algo acontecer. Por exemplo, assim, quando alguém me fala que um curso é caro demais, quando algo é caro demais, na verdade aquela pessoa está dizendo, isso não é prioridade ainda para mim. Porque quando for prioridade, quando ou a dor se tornar muito grande, ou a pessoa realmente desejar fazer, ela vai conseguir, ou qualquer outra coisa na vida que você se disponha que for prioridade para você, você vai dar um jeito de conseguir. Porque se eu falasse assim, olha, está à venda um apartamento na Avenida Paulista, no lugar mais nobre lá, assim, em algum lugar nobre da sua cidade, você pode imaginar, um apartamento, um triplex, por 200 mil reais. Talvez você não tenha 200 mil reais ali na sua conta, mas é uma grande oportunidade. Eu tenho certeza que muita gente que não tem esse dinheiro vai dar um jeito de conseguir, porque se tornou prioridade, porque é uma oportunidade. Então, quando é prioridade, nós damos um jeito. Eu acredito que você começou a entender o que eu quero dizer. Ou você pode continuar com o seu pergaminho de justificativas, ok? Sabendo que enquanto você continuar justificando, nada vai mudar. E eu tenho contato hoje porque muitos dos meus clientes se tornam meus amigos, né?
É um processo muito bacana. Eu não gosto de chamar as pessoas de clientes, porque é um relacionamento tão saudável que nós vamos co-criando e construindo vínculos tão profundos, saudáveis. Então eu tenho contato com muitas pessoas que eu acompanhei a história delas, que se tornaram grandes amigos, né? Pessoas que eu trabalhei, uma pessoa que não conseguia ter filhos e me convidou para o batismo do filho, que ela não conseguia engravidar, então a gente fez um trabalho encontrando se haviam causas emocionais e psicológicas por trás. Outra pessoa que tinha uma dificuldade de relacionamento e me convidou para o casamento, enfim, se tornam amigos. Então esses amigos hoje, muitos desses amigos falam, nossa, como era difícil perceber que eu estava no padrão de vitimismo, e quando eu comecei a assumir a responsabilidade pela minha vida, tudo mudou. E assim, não era fácil. Eu via todo mundo e falava, nossa, aquela pessoa está sendo uma vítima, aquela pessoa só reclama, aquela pessoa só chora. Eu via elas dizendo para mim, eu via nos demais, mas não conseguia perceber que eu estava atuando no mesmo padrão. Foi muito difícil perceber e na verdade foi um tapa na cara. Foi um chacoalhão para a vida. Então, feliz dessas pessoas que sofreram esse chacoalhão, e é claro que eu já fui uma delas, eu já fui muito chacoalhado na minha vida, e eu percebi em quantos padrões de vitimismo eu estava, e sempre que eu me vejo entrando em um padrão de vitimismo, opa, eu tô reclamando aqui, eu tô culpando alguém aqui ou ali, isso não vai mudar. Então eu estou me tornando a vítima, e a vítima, se eu praticar esse padrão, eu sempre vou encontrar situações e pessoas que me façam sentir como vítima. Mas é claro que hoje muitas daquelas pessoas que eu acabei de citar para você se tornaram mais proativas na vida, assumindo a responsabilidade pela vida, pela felicidade, e muitas coisas começaram a acontecer. A princípio não é muito fácil, e elas começaram a entrar dentro delas num processo de autoconhecimento, de terapia, de descoberta, e começaram a perceber, sim, elas tinham motivos o suficiente para se sentir como elas se sentiam, e tudo isso a gente pode cuidar na terapia. Mas o passo mais importante era reconhecer que a culpa não era dos outros, que havia algo nelas que continuava perpetuando aquilo, e começar a transformar tudo isso. Então, realmente isso é libertador. Então sempre que alguém está naquele padrão de vitimismo, e existem pessoas, pode ser difícil de acreditar ou fácil, talvez você conheça uma, eu não estou pedindo para você reconhecer isso nesse momento em você, porque eu sei que você vai ficar bravo comigo, todo mundo fica bravo com o outro que faz ele olhar para algo que é difícil, e não é fácil olhar para esse tipo de padrão. Mas toda vez que você ou um amigo seu começar a dar aquele pergaminho que vai se estendendo, rolando, com tanta justificativa, saiba que essa situação não pode mudar. É impossível mudar quando você justifica algo. Agora, quando você se torna proativo, muita mudança pode acontecer. Eu separei aqui algumas falas breves de alguns desses amigos para você ouvir da boca deles o que eles disseram, porque não foi fácil para nenhum deles, e eu tenho certeza que não vai ser fácil para você perceber, se é que você já não tenha percebido, padrões de vitimismo, mas faça isso por você. Comece a sair desse padrão. Olá, meu nome é Aline, eu tenho 23 anos e eu tô aqui para bater um papo sobre padrões de vitimismo. Padrões esses que me acompanharam durante muito tempo em minha vida e que eu não sabia que isso acontecia comigo. Eu nunca reconheci isso em mim. Isso direcionou a minha vida em muitos aspectos, em relações com os meus familiares, em relações com amigos, com companheiros. E era algo tão natural, era algo tão presente no meu dia a dia, que por muitas vezes eu não notava isso em mim. Era muito mais fácil ver os outros se fazendo de vítima do que achar que eu estava sendo vítima da minha própria vida. Ser vítima da minha própria vida era algo que pra mim eu abominava. Eu achava que eu tinha pleno controle da minha vida. Eu achava que o culpado de muitas coisas estarem acontecendo eram os outros. Eram a maneira como os outros me julgavam. Eu me sentia muito julgada pela minha mãe, pelos meus familiares, e desabafava com vários amigos. Então era muito comum para mim chegar numa roda de amigos e
E sem antes pensar realmente o que tinha acontecido ou não, mas a primeira pergunta de e aí, como é que tá a relação com a sua mãe? Tá ruim ainda? Na hora que eu via aquela situação, já me despertava um ódio, uma coisa ruim. Eu dizia, nossa, tá muito ruim mesmo, olha, piorou. Às vezes nem tinha piorado, mas era tão confortável dentro de mim essa revolta que passou a ser algo natural, passou a ser algo que fazia parte de mim. Aquela coisa do mundo contra mim, sabe? Nunca fui compreendida, nunca fui entendida pelas minhas escolhas, sempre fui julgada por quem eu sou, do que eu gosto, de quem eu gosto. E isso sempre controlou muito a minha vida. Era como se isso fizesse parte de mim. E eu não queria me desconectar a esse sentimento. Ainda que da boca pra fora eu quisesse, internamente hoje eu vejo que eu pertencia muito a esse grupo de excluídos, de julgados, de quem não consegue prosperar na vida, mas não por sua responsabilidade, pela responsabilidade dos outros. E quando me surgiu isso de que eu estava sendo vítima da minha própria vida, foi literalmente um tapa na cara, um belo de um tapa na cara, porque pra mim era muito fácil enxergar a vítima nos outros. Eu sabia dizer quem estava sendo vítima da vida e quem não estava, mas eu não via isso em mim, porque pra mim a culpa não era minha. Eu sempre fazia tudo o que eu podia, eu tentava e nada dava certo. E aí era absurdo que alguém me dissesse que eu estava sendo vítima da vida, mas é aí que tá. Eu comecei a ver com os meus próprios olhos o quão vítima eu estava sendo de situações, de realmente não tomar a frente, de não, segurar o volante da minha vida e tomar um direcionamento. Isso eu comecei a perceber depois de constelações, depois de muitos trabalhos que eu presenciei no núcleo terapêutico, mas de fato a palavra vítima era uma palavra que me incomodava muito. Eu me sentia muito incomodada, era como se eu fosse a coitadinha. E eu não queria ser isso, nunca quis, mas inconscientemente era como se eu me deixasse levar por isso. E eu me acomodei nisso tudo. Então, a partir do momento que eu consegui desembaçar essa lente da minha alma, do jeito com que eu via meus familiares, que eu via meus amigos, que eu via as situações que eu enfrentava, foi, apesar de ser doloroso, foi uma descoberta incrível do meu potencial. É como se hoje eu soubesse que eu sou capaz de muita coisa, eu sou capaz de ser quem eu quiser, de conseguir o que eu quiser, porque só depende de mim. Às vezes é ruim, às vezes é dolorido conseguir enxergar isso, mas é libertador. E é uma constante busca de mim mesma. É por isso que essa busca não acaba, e quanto mais caminhos eu vou desbravando dentro de mim, mais eu vou conhecendo sobre quem eu sou, sobre tudo que eu passei, e sendo gentil comigo mesma e sendo valente também. E é muito bom poder se descobrir em um nível tão profundo. Oi, meu nome é Patrícia e eu queria falar um pouquinho sobre o padrão de vitimismo. Quando eu fiz o treinamento Metamorfose, eu comecei a perceber que eu tinha um pouco desse padrão, ou talvez muito desse padrão. Em diversas situações eu culpava outras pessoas ou o mundo, eu me sentia na verdade vítima de tudo aquilo de errado que acontecia na minha vida. E é muito difícil a gente ter essa percepção, não é tão simples. Eu muitas vezes via isso em outras pessoas e até comentava: nossa, fulano está se colocando em posição de vítima.
da situação. Só que eu não conseguia ver isso em mim mesma, né? E aí quando eu fiz o treinamento Metamorfose e eu comecei a enxergar algumas coisas, não só do vitimismo, mas outros comportamentos que eu vinha tendo e que de uma certa forma tornavam a minha vida um pouco mais difícil, né? Eu comecei a conseguir mudar esses padrões, né? E a partir do momento que você identifica isso em você, na próxima vez que você vai se colocar nessa posição de vítima, algo dentro de você já te dá um alerta, né? Então hoje eu consigo identificar, não é simples, mas eu consigo identificar quando eu estou me colocando novamente nesse padrão e tento evitar. E o mais importante de tudo, que eu acho que é o melhor disso tudo, de você identificar que você está agindo dessa forma, que você está agindo com esse padrão, é que assumir o comando da sua vida é muito melhor do que ser vítima da situação. Quando você está no comando, você tem possibilidade de mudanças, você tem a possibilidade de fazer aquilo que você realmente quer e não simplesmente se vitimizar pelo que não deu certo. E isso realmente é fantástico. Essa mudança em mim começou depois do treinamento Metamorfose. Tenho muita coisa ainda para trabalhar, tenho muita coisa ainda para mudar com relação a esses padrões, né? Mas só o fato de eu ter essa consciência já me trouxe muitas mudanças. E a partir do momento que você tem essa consciência e consegue dar um passo adiante sem usar esse padrão, realmente é transformador. Muita coisa boa na minha vida tem acontecido e sei que muita coisa ainda vai acontecer. É isso aí. Oi, meu nome é Patrícia, tenho 38 anos e por muito tempo da minha vida eu vivi um padrão automático de vitimismo, de querer agradar demais o outro, de amar o outro, de querer que o outro mude e esquecendo de mim, me desvalorizando, culpava demais os outros, me lamentava, porque sofrer é mais fácil do que agir. E para agir, para mudar, precisa ter coragem. A gente tem medo sempre do novo. Foi quando eu me dei conta de que eu deveria ser a mudança que eu tanto almejava na minha vida. E tomar essa decisão foi fundamental para que eu pudesse agir de outra maneira, fazer tudo diferente. E sair daquela zona de conforto, de estagnação. Porque hoje eu também sei que sem ação efetiva nada muda, não há resultados. Foi através de algumas vivências, treinamentos e muita meditação que eu cheguei nessa conclusão. E hoje eu percebo que tudo à minha volta também mudou desde que houve essa reforma interna, essa mudança no pensar, no agir, do jeito que eu vejo o mundo, do jeito que eu enxergo a minha vida, colocando tudo em ordem, me colocando em primeiro lugar e agindo, fazendo o que é melhor para mim. Obrigada. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Fernando. Eu vim aqui passar um pouco da minha experiência, um pouco as palavras sobre como foi o baque, como foi a minha reação quando eu descobri que as coisas que acontecem são minha responsabilidade. As coisas que acontecem na minha vida, eu sou responsável por todas elas. À primeira instância, isso foi um choque. Foi algo que entrou dentro de mim aos poucos, mas que mesmo esse aos poucos foi muito forte, porque é difícil até para você passar essa informação para alguém, porque é cômodo a gente estar na situação de vitimismo. E era como eu me sentia, era muito mais fácil eu culpar um atraso ou alguma situação que eu deveria fazer alguma coisa e deixei de fazer. Então, hoje em dia é muito bom, mas realmente foi um choque muito grande, porque
você não tem mais a quem culpar das suas coisas, sabe? Você tá numa condição em que, tipo assim, deu certo, foi você. Deu errado, foi você. E aí? Você só tem que mexer nas coisas agora. Então, por mais que tenha sido difícil, foi muito bom. Foi uma coisa, foi um presente. Porque a gente percebe agora para onde nossa vida está sendo conduzida, de que forma conduzir a vida, sabe? Situações que estão dando muito errado na nossa vida, você para e pensa e fala, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá legal. Porque sou eu que atraio as coisas, sou eu que crio essas coisas, essas situações onde eu tô vivendo. Por que que eu fiz uma coisa, deu errado, fiz de novo, deu errado? Peraí, deixa eu dar uma avaliada na situação. Então é muito gratificante, apesar de ter e ser muito assustador às vezes. Porque ainda assim, tendo essa noção, a gente não, pelo menos eu não consigo imaginar as possibilidades do que eu posso atrair. Olá, meu nome é Karen, eu tenho 37 anos. Bom, antes de eu participar de alguns cursos, né, com o Manuel e praticar alguns exercícios após os cursos que eu fiz o Metamorfose, o 1 e o Metamorfose 2. E após esses cursos, eu entrei em alguns grupos, né, de compartilhamentos, tive a oportunidade de vivenciar também alguns exercícios que é proposto para nós. E todos esses exercícios estão me ajudando assim muito, né? Todos os dias você vê uma mudança em você. E o mais legal foi que, assim, eu vi uma mudança muito gratificante, muito grande. Antigamente eu tinha mania de culpar os outros pelos meus problemas, saía batendo porta, brigava com todo mundo, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai, culpava todo mundo pelos meus problemas, achava que todo mundo tinha culpa do que acontecia comigo. E quando eu comecei a presenciar os exercícios, a fazer, quando eu comecei a entender que a responsabilidade de tudo era minha, as coisas começaram a tomar uma forma diferente. Eu comecei a compreender as coisas de uma forma diferente. E a cada exercício que eu pratico é uma forma de eu entender um pouco mais o que acontece comigo. E isso é muito gratificante, porque eu já passei por tantas terapias, já fiz tantas coisas e hoje eu posso falar que eu encontrei o caminho certo de uma cura minha mesmo. Então todos esses exercícios que eu faço, tanto Metamorfose que eu participei e os exercícios que eu compartilho nos grupos, é algo que é muito grandioso para mim. Cada dia eu descubro e eu encontro algo diferente sobre. Sim, existem muitas emoções talvez presas dentro de você. Você vai poder olhar para isso, você vai poder trabalhar com isso, mas assuma o seu poder pessoal de vida e o responsável pela sua felicidade, e você vai conseguir caminhar em direção a ela se você fizer isso, porque continuar sendo a vítima, você sempre vai continuar atraindo pessoas e situações que vão comprovar o seu padrão. O meu relógio continua aqui, continua desconfortável, mas se eu andar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, em 6 meses nesse braço, eu vou me acostumar, e quando eu for ver a hora eu vou fazer assim, em vez de fazer assim. Amanhã, quando eu for pôr o relógio, o meu piloto automático vai querer que eu coloque nesse braço, mas eu vou colocar nesse braço. Isso é só uma analogia para você perceber que tantas as vezes que você se percebe em um padrão de vitimismo, você pode dar uma pausa e começar a ser proativo na sua vida. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu também não estou dizendo que é impossível, porque como você vai ver essas pessoas falar, é possível. Então aqui também fica o meu convite para você, porque muitos desses padrões de vitimismo, desses sentimentos de impotência que nós carregamos e tristeza, sim, eles fazem parte da nossa história, eles precisam ser olhados, mas quando você alia fazer esse trabalho com
a sua responsabilidade pelo seu bem-estar, isso é um processo muito mais rápido, é um processo quase que a jato na sua vida. Então, fica aqui o meu convite para você participar de nossas vivências terapêuticas, como o treinamento Metamorfose, onde a gente vai explorar muitas coisas emaranhadas do seu sistema familiar. O seu inconsciente vai nos direcionar onde as raízes disso começou, e é claro que você vai pegar tudo isso e aí a responsabilidade sua, como você vai utilizar isso para a sua transformação pessoal. Mas eu me comprometo com você, se você se comprometer comigo nessa vivência, em explorar, eu vou mostrar para você, através do seu inconsciente. Na verdade, ele vai nos direcionar para o que está acontecendo aí dentro de você. E é claro que isso vai facilitar muito a sua transformação. Também fica o meu convite para a vivência pré e perinatal, que é aqueles 3 dias que nós abordamos a fundo aquele material inconsciente lá dentro do útero de nossa mãe, ou seja, quando nós estávamos no período gestacional. E de fato, é um momento na nossa vida, aqueles 9 meses, é o período onde a gente mais vai se desenvolver durante a vida, e em nenhum outro momento a gente vai se desenvolver tanto quanto lá. Então as coisas aprendidas naquela parte da nossa vida são como os primeiros aprendizados, os primeiros imprints. Então é muito fácil aprender, mas é difícil desaprender, a não ser que sejam feitas intervenções específicas para começar a deixar as raízes de tudo aquilo encontrarem um novo caminho. Então realmente é uma vivência muito poderosa a nível de transformação pessoal. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma repetição do que aconteceu naqueles 9 meses, independente de você saber ou não o que aconteceu na gravidez, na sua gestação, na gravidez da sua mãe, quando você estava lá dentro do útero. Essas memórias estão por todo o seu ser, e nesse trabalho a gente consegue acessar isso e é claro, a gente consegue começar a dissolver, remover esses bloqueios, essas percepções incorretas sobre o mundo, sobre as pessoas, quando aqueles choques e aqueles traumas acontecem. Se você quer saber um pouco mais, acesse a minha série de vídeos onde eu falo detalhadamente sobre esse período intrauterino e tudo que pode acontecer lá. É realmente muito fantástico tudo isso. Então aqui o meu convite para você é você ajudar a facilitar esse seu processo. Com certeza existem motivos dentro de você para, se você está atuando nesse padrão, a gente vai olhar para isso, mas é claro que é responsabilidade sua assumir e o que você vai fazer com isso. Como aquela pessoa que veio constelar 2 vezes, ela achou que ela constelou errado, ou seja, ela não queria ver ainda o que estava na frente dela. Eu não tenho responsabilidade nisso. Eu me lembro uma vez, uma pessoa me ligou, ele era de muito longe e disse assim: qual é a garantia se eu for participar desse treinamento Metamorfose a minha depressão se curar? Já tenho depressão há 8 anos. Eu falei, nenhuma garantia. Ele, mas como assim? Você não falou que pode trazer transformações? Eu tô vendo o depoimento das pessoas. Eu, sim, eu vou fazer o meu melhor, eu vou desenvolver o meu trabalho, eu vou te ajudar a enxergar o que está acontecendo, mas o que você vai fazer com tudo aquilo? Eu não tenho responsabilidade, porque você já vem praticando um padrão de depressão, como você mesmo disse, há 8 anos. Então, nesse padrão aí existe muito vitimismo. Eu estou falando isso aqui agora para você. Então cabe à pessoa assumir as responsabilidades sobre aquilo, porque senão vai ser mais uma experiência que ela vai passar e dizer: nada funciona comigo, nada dá certo, já tentei de tudo, ó céus, ó vida. É o padrão do vitimismo. Então quando você começa a perceber isso na sua vida, você começa a assumir as responsabilidades pelas mudanças e elas acontecem muito rápido na sua vida. Realmente é muito mágico a recompensa que você pode encontrar do outro lado pelo sacrifício que você faz por você. Esse sacrifício que você faz por você. Então toda situação que é justificável, ela não tem mudança. E é muito, não posso dizer que é muito, mas não é nada fácil você perceber esses padrões atuando em você, mas cada vez que você perceber, ainda que seja difícil aceitar, você está dando um passo enorme em direção aos seus sonhos e aos seus objetivos. Então eu vou ficando por aqui. Esse aí é o meu convite para você. Caso você queira mais informações, você tem o meu e-mail aqui, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Eu ofereço atendimentos individual, online, presencial. Tem muitas possibilidades de eu poder
facilitar o seu processo de cura, mas é claro que eu não vou poder fazer por você. E o primeiro grande passo que você faz pela sua vida é começar a sair desse padrão de vitimismo. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida. Então, hoje eu encontrei o meu lugar, né? A minha forma de interagir com tudo isso, porque eu não gostava daquele jeito duro de Hellinger e eu vi o outro jeito muito compassivo de Emerson e já ouvi vários outros gurus, líderes espirituais e todos dizem a mesma coisa. Você precisa assumir as responsabilidades na sua vida. Então eu encerro esse meu vídeo com esse recado para você e que a paz esteja com você, ok? E eu não quero converter ninguém, lembre-se, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui abaixo, dá um joinha, compartilha, deixe o seu comentário abaixo do vídeo, isso realmente me direciona para saber se eu estou no caminho certo, se os assuntos que eu estou trazendo estão te ajudando a ter reflexões mais saudáveis para que você possa caminhar em direção aos seus sonhos. Então dá um joinha, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vai ser beneficioso, que vai beneficiar a pessoa. Talvez aquela pessoa que você veja que está sendo uma vítima da vida, claro que você pode compartilhar, mas o mais importante, observe os seus padrões de vitimismo e comece a trocar eles, a mudar. É desconfortável a princípio, mas a recompensa do outro lado é muito grande, tá? Eu vou ficando por aqui. Aqui quem vos falou é Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu te vejo na próxima.